Fala aí galera, eu soltei e Hand Trap nunca é demais. Porém, a Konami tá seguindo uma linha argumentativa com relação a essas Hand Traps, com relação a restrições sobre quem pode usar essas Hand Traps. Mas, será que agora, finalmente, eles lançaram de fato uma Hand Trap focada no meta? Vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu devia ter arrumado o layout, né? Porque acabou que eu nem ia gravar nada agora, tá? Eu ia gravar só amanhã. Mas eu lembrei que saiu essa nova Hand Trap e eu não tinha comentado ainda e eu quero meio que ter um registro dessas novidades aqui no meu canal, né? Como um vídeo gravado. Bom, essa é a nova Hand Trap, a Dominus Spark. Uma nova Hand Trap da categoria Dominus, né? Então a Konami vem lançando essas Hand Traps que são interessantes, Hand Traps são sempre maneiras, porém eu até comentei um pouco no vídeo dessa Hand Trap aqui, ó, do Fidraulis. Essa Hand Trap aqui, que é uma excelente Hand Trap e que até pode levantar uma linha argumentativa, eu tenho esse vídeo inteiro comentando só sobre essa Hand Trap, tá? Uma linha argumentativa sobre o nível de poder que as engines estão tendo recentemente, o que por consequência faz com que teoricamente você tenha que aumentar o nível de poder das Hand Traps para combater elas. É uma coisa meio ruim, eu não gosto muito desse status, mas é meio que o que tem que acontecer, né? A Konami foi lançando as Hand Traps no decorrer do tempo, e para os decks novos serem muito bons, eles tinham que se diferenciar dos anteriores que ela não podia mexer mais. E isso foi se diferenciando não tanto em nível de poder, eu acho, mas em nível de jogada, de versatilidade, onde toda carta é start e extend. Isso faz com que fique muito difícil de conectar as Hand Traps de um para um que nós estamos acostumados nos decks. Eu tenho esse vídeo aqui comentando sobre como é difícil colar as Hand Traps e como as Hand Traps na verdade precisam colar para poder salvar o jogo, né, em questão de jogabilidade em si. Porém, uma linha argumentativa é em cima disso aqui, ó, onde você talvez precise aumentar o poder das Hand Traps, porque as engines já estão passando por cima das Hand Traps de um para um que nós temos. Ser justo não funciona mais, então que sejam Hand Traps mais quebradas. Mas essas Hand Traps com poder maior, elas podem seguir duas linhas argumentativas, pelo menos é o que a gente está vendo. Uma delas, ser Hand Trap focada em engine, como por exemplo nós temos dentro da própria Holisu. A Holisu é uma Hand Trap absurda. Você pode ter uma Izuna, que é uma Hand Trap que por si só não é tão absurda assim, mas que promove interações fortes. E nós temos também a própria Faimena, né? O que elas têm em comum são Hand Traps de engine, e que por ser Hand Trap de engine são mais frequentes, porque eu busco durante a minha jogada, mas aí é uma defesa que eu tô separando na minha mão e tal, mas elas podem vir na minha mão inicial no T0 e ser uma Hand Trap mais forte do que seria um Ash Blossom sozinho, que seria um Veiley sozinho, entendeu? Então isso faz com que a Hand Trap possa ser mais forte, porque ela é amarrada, teoricamente, em um deck. Essa é uma linha argumentativa. O Fidraulis é uma Hand Trap dessas que ele é mais forte, não é amarrado em um deck, mas é amarrado em um tipo de deck, que são os decks síncros. Então é uma Hand Trap com potencial absurdo. Você vai revelar ela da tua mão e até 5 cartas no teu extra deck, e se você revela 5 síncros no teu extra deck, você fica locado em fazer só síncro basicamente. Mas você baixa o Fidraulis, manda um síncro revelado pro extra deck, síncro esse que vai cair no cemitério e vai interagir, e ainda destrói uma carta do oponente sem dar alvo. Essa carta é completamente insana, porém ela é restrita em alguns decks que podem usar. Decks que usam Link nem sonham usar essa carta, você não vai conseguir, porque se você usa ela, você fica locado em síncro e você não pode fazer as suas jogadas, então é restritivo. Porém, essa linha já vem sendo tomada pela Konami nos últimos anos, mesmo antes de eu ter verbalizado isso em vídeo. E essas Hand Traps é através das Dominus. A primeira Dominus que ela lançou foi o Purge, que é como se fosse uma parte extra de um Ash. Então meio que eles pegaram os Mucharm e fizeram cada um pegar uma parte específica do Maxi. Eles mais ou menos fizeram isso com as Dominus, né? Porque primeiro eles lançaram o Dominus Purge, que ele interage negando carta que busca cartas, e ele é uma trap, e ele pode vir como Hand Trap da tua mão. E o Dominus Impulse, ele nega a carta que gera Summon, tá? Então, mais você pode pegar aquelas cartas que fazem Summon, que é tipo um Branded Fusion, que você daria um Ash Blossom. Então, essa carta e essa carta são meio que quase que parte da Ash. Não necessariamente, mas vocês me entenderam, né? Enfim, então o Dominus Purge interage negando cartas que buscam cartas, o que é interessante. O Dominus Purge é um tipo de interação que tem pouquíssima no Yu-Gi-Oh! Que ela interage com cartas que geram Special Summon.
e ela pode vir como hand trap, isso é muito maneiro. Eles lançaram também o Dominus Spyro, né, que pode vir como hand trap, onde você escolhe um monstro que o oponente controla e pode voltar ele pra mão ou pro extra deck, e aí eles lançaram por fim, né, não nessa ordem, mas enfim, lançaram também a Song of Dominators, que você pode ativar ela, escolher um monstro no campo e negar os efeitos. Todas elas têm algumas dinâmicas que são compartilhadas entre elas. Uma delas é que, se tem trap no cemitério, o efeito delas aumenta de poder. O Purge, se tem trap no teu cemitério, depois quando você ativa o Purge da tua mão, ela destrói a carta do oponente, nega e destrói a carta do oponente. O Impulse, a mesma coisa, se tem trap no cemitério, nega e destrói a carta do oponente. O Dominus Spyro, ele... cadê? Se você não tem trap no cemitério quando você ativa essa carta, o oponente vai poder, cadê? Ele pode special summon o monstro do cemitério dele, o que é um drawback pra você. E a Dominator, se você tem trap no cemitério, você pode buscar outra trap Dominus, o que é muito bom. E assim, hand traps são interessantes, porém, aí é que entra a questão de restrição que eles fizeram. As Dominus locam atributos se veem como hand traps, que é o motivo para o qual elas foram criadas, para serem hand traps. E se elas são dadas como hand traps, acaba que elas locam determinados atributos. Então o Purge, ela loca Dark, Water e Fire, loca esses 3 atributos aqui. Então, como ela foi lançada no ano do meta de fogo, com o Snake Eye, a gente não viu o Purge sendo usado em decks do meta. Você podia ter, sei lá, um Fiendsmith Kashtira, podia ter, acho que um Fiendsmith Kashtira podia rolar. O Yubel não, porque era deck de trevas. O Snake Eye não, porque era deck de fogo. Ele era usado só em decks melódios, sabe? Tipo, era só deck esquisito. O Ritual Beast podia usar essa carta, mas nada relevante pro jogo, porque os atributos não alinhavam. Mas deck meta não podia essa carta, mesmo ela sendo uma carta muito boa, tá? Então a Konami colocou restrições. Eu vou fazer cartas boas, mas dependendo do deck que você vai usar, você pode ou não usar essa tech nova que eu tô criando, que é interessante, mas toma cuidado. Outra carta é o Dominus Impulse, que se você ativa, você, beleza, pode vir com um hand trap, excelente, mas você não pode ativar Light, Earth and Wind. Então, decks de vento não pode usar essa carta, o Blue Eyes não pode usar essa carta, e tem deck que usa os dois, né? Como por exemplo o Snake Eye Fiendsmith, não podia usar nenhuma das duas. Na época, né? Eu tô falando no ano que tinha sido lançado essas cartas. Porque o Snake Eye é fogo, não pode usar o Purge, e o Fiendsmith é Light, não podia usar o Impulse. Por isso que chegou-se uma época a ser adaptado o deck do Snake Eye com Azamina, porque ainda você podia usar o Impulse. Com Fiendsmith você não podia, e o deck era melhor versus Full, então tinha essas questões aí. Usa o Impulse, que é a melhor de todas, mas você não pode usar Light, Earth e Wind. Então decks com esses atributos não pode usar essa carta. Aí você tem o Dominus Spyro, que não pode ativar Light e Dark, o que é a mais restritiva de todas, porque no meta, no geral, vai ter um ano que é um deck de água que é bom, vai ter um ano que é um deck de fogo que é bom, um deck de vento, pode ser, mas fatalmente a gente sempre vai estar em estágios em que vai ter Light ou Dark, sempre são os atributos. E essa carta loca exatamente os atributos, olha só, mas todo o resto tu pode usar. O Dominators, você só pode usar essa carta em decks que não ativam efeito de monstro na mão ou no cemitério. Aí você pode usar o Dominators. Então, cada uma tem a sua particularidade, tá? Cada uma tem a particularidade, sendo que essas aqui, elas têm particularidade que só pode vir da mão, se o oponente ativar a carta da mão, né? Enfim, ou do cemitério, enfim. Então, essas são as cartas, mano. E aí, uma reflexão sobre questão de hand trap desse tipo. Por que elas existem? Por que elas começaram a ser criadas? Eu acho que eu já comentei em algum vídeo sobre isso, mas eu acho que eles começaram a fazer essas cartas para fazer com que sejam hand traps que você tenha, com qualidade, por mais que tenha restrições, né, nos atributos, ou seja, o que significa? Nem todo mundo pode usar. Então, todo mundo precisa de hand trap, porque todo mundo tá tomando combo de todo deck escroto. Sim, todo mundo precisa de hand trap, mas nem todo mundo pode usar. E aí, isso é interessante ou não? Lançar essas cartas que nem todo mundo pode usar. Outra coisa importante também, por que elas são traps e não são monstros? Por que ela é melhor do que eu ter uma hand trap tipo um Veiled da vida ou algo do tipo? E por que eu acho que eles começaram a fazer essas cartas? Porque eles fogem das dinâmicas convencionais de ser anti-hand trap que a gente conhece. Que são cartas que negam o monstro que é feito antes da jogada, são cartas que você usa tipo um college, tipo um crossout da vida, que pegam esse tipo de carta, um TTT da vida que pode ser dado pra punir quando você dá uma hand trap. Então todas essas cartas que são convencionadas a serem usadas como carta anti-hand trap, porque hand trap pra gente são monstros que ativam efeito na mão no turno do oponente, essas cartas driblam. Então eu acho que elas começaram a ser lançadas meio que com esse pensamento, de lançar uma nova forma de defesa, uma nova hand trap com efeitos interessantes
interessante, porém alguns decks podem usar e outros não, mas a parada era essa, jogar em volta dessas cartas que são anti-hand traps, que muita gente até tem um pouco de raiva delas, né? Eles vão lançar, inclusive, cartas, essas artes aqui, né? Full art dessas hand traps aqui. Isso é interessante? Não tomar college é bom, pô. Não tomar crossout, porque não é todo deck vai usar, é interessante. Não tomar TTT depois que usar essas cartas é legal também. Só que nem todo mundo pode usar elas. Obviamente seria muito melhor se essas cartas que negam a hand trap de monte não existissem. Aí essas cartas não precisavam existir desse jeito. Mas enfim, é uma argumentação. Mas agora a gente chega na nova Dominus, depois de ter passado por todo esse breve resumo sobre hand traps Dominus desse tipo. E por que meio que elas existem, por que elas foram lançadas. A nova é a Dominus Spark. Mas aqui perceba que essas hand traps aqui, de verdade mesmo, mano, elas não são muito vistas no formato, não são vistas no metagame, desde que elas começaram a ser lançadas. O Purge, ela foi lançada primeiro, né? E ela chegou pra gente, ó, em julho de 24, a gente já tá em janeiro de 26. Então, no ano de 24, quando ela lançou, era o meta do Snake. Depois foi o meta do Ryze, foi o meta do Malice, do Fiendsmith, do Mitsurugi, Fiendsmith não, é o Mitsurugi e tal. E agora, nesse momento onde a gente tá agora. Poucas vezes ela foi usada, porque no meta do Snake não podia usar, e no meta do Ryze também não podia. Porque o Ryze, ele usava o atributo Light e Fire também, né? Porque tinha os Light Thunder? Não, os Light Pyro e os Fire Thunder. Então não podia usar isso no Ryze. E o Ryze não podia usar isso, nem isso. O Snake Eye não podia usar isso, nem isso. Pois é, o Malice podia. O Malice podia usar o Impulse. Show de bola. O Ryze não podia usar nenhuma delas. O Mitsurugi puro podia usar ela. Mas o Mitsurugi Ryze não podia. Quando misturou com o Yumi puro pode usar o Purge, beleza. Mas o Yumi Mitsu não pode, porque a Yumi é Light e o Yumitsu é Dark. Então você mistura os atributos que estão locados nessas cartas. Então a gente geralmente não vê essas cartas em decks high-end do meta. Salvo o Malice, que a gente passou a ver com muita frequência, porque o Malice é mono atributo. E aí, coincidentemente, casa com a melhor das hand traps, que é o Dominus. O Mitsurugi, a mesma coisa. É um deck novo que a Konami lançou, exclusivo TCG, e coincidentemente é um deck puro, pode usar a melhor Dominus do jogo. Enfim, a Dominus Spyro nunca vimos sendo usado em nenhum deck, porque convenhamos, via de regra, esses são os principais atributos do jogo. O Song of Dominators chegou a ser usado no começo do formato com o Yumi puro, chegou a ser usado, tá? Porque o Yumi não ativava efeito na mão e tal, ainda não tinha o Marshmallow. Não tinha o Marshmallow no jogo ainda, então você podia usar o Dominators. Mas pouca aplicação de fato que a gente viu dessas cartas. O Dominus Impulse foi o mais popular, que a gente via muito no Tempest, no Tenpai, né? No Snake, quando não usava Fiendsmith, e no Malice. Basicamente, esse foi um spot que a gente viu muito o Dominus Impulse, o que ainda foi pouco pela qualidade de carta que ela é. Por quê? Pela restrição dos atributos. Agora aqui a Konami falou, foda-se. Foda-se, porque aqui essa restrição vai estar a favor dos decks bons. Porque se você ativa essa carta, ó, ela é o contrário do Dominus Spyro, né? O Dominus Spyro, se você ativa, você não pode ativar Light and Dark, então só loca dois tipos de decks. Aqui não, aqui você não pode ativar Earth, Water, Fire and Wind, mas Light e Dark tá livre. Então se tem um deck Chaos que usa Light e Dark, como o Yumi Mitsu, por exemplo, essa carta pode ser usada. Claro, se a gente volta pra antes, onde tinha Ryze ou Snake, seja com Fiendsmith ou o Snake com a Zamina poderia usar essa, mas não, o Snake não poderia usar. Então se você volta, esses decks do meta também não poderiam usar, porque eles eram um atributo meio que outsider, que geralmente não é o principal atributo do jogo. Mas essa carta, ela tá dentro dos decks que são os principais atributos do jogo. Historicamente, digamos assim, né? Historicamente, sempre vai ter Light e Dark. Essa é uma das justificativas, inclusive, pelo qual a Konami não mexeu nas estátuas de vento e de trevas, porque via de regra são os atributos que estão aí no jogo, tá? Então imagina, o deck do meta é o Malice, e aí tem uma forma de baixar a estátua de trevas. Não vai fazer diferença. Malice e Mitsurugi, entende? Sim, vai foder a vida de outros decks, e ela não deveria existir, mas é uma das linhas argumentativas, que geralmente são os principais atributos do jogo, e naturalmente não vai causar impacto, diferente de uma estátua de água, que é um atributo muito difícil de estar no topo do meta, estátua de vento, e assim por diante. Não concordo com essa argumentação, mas ela existe. Essa aqui não tá nem aí. Então, Light e Dark é a carta que não loca, são os atributos que não locam usando essa trap, os outros locam, tá? Enfim, e aí o efeito dela é o seguinte, você pode somente ativar essa carta da mão, né? No turno que o oponente ativou um efeito na mão ou no cemitério, que é a mesma condição do Dominus Spyro aqui, tá? E aí você escolhe um monstro que o oponente controla, bane ele. Escolhe um monstro que o oponente controla, bane ele. E se você não tem traps no teu cemitério, ele pode fazer summon de um monstro da mão dele. Esse downside que essa carta dá, eu gostei, tá? De você tá fazendo um efeito impactante
mas o oponente não vai ficar fudido, totalmente fudido. Eu não sei se na verdade eu gostei, né? A hand trap é pra ser impactante. E aí é que entra essas hand traps que a gente falava antes, né? Que tipo, mano, vai ter que ter uma hand trap mais forte, tipo um Kellback. Sabe? Um Kellback que quando entrava um bicho do extra deck, ele entrava da mão e voltava a carta do cara pra mão. Kellback era forte, bicho, mas era muito pontual. Tudo bem, ele tinha um efeito escroto de milar 50 cartas? Tinha. Mas o Kellback como hand trap tinha uma qualidade incrivelmente boa, que é o que o Dominus Spyro faz, ele tira o bicho do campo. Só que, se você não tem trap no cemitério, o cara pode reviver alguém do cemitério dele. Aí beleza, se você fez isso no early, mas só dá pra fazer isso se o cara tiver feito na mão, imagina, Fractal. Ah não, mas aí ele deu efeito, mas sei lá, só vai ser muito bom se o cara der efeito na mão, começou, aí efeito e volta ele pra mão, e foi um bicho de nível grande que não pode entrar sozinho, sei lá. Mas enfim, essa carta, ela deixa uma carta no lugar. Essa aqui também deixa, o cara pode invocar um monstro da mão, mas você escolhe um monstro e bane ele, é muito bom. Se você não tiver pro cemitério, o cara pode invocar um bicho da mão. E aí, se você ativar essa carta da mão, que é o que vai acontecer sempre, você não pode ativar pelo resto do turno terra, água, fogo e vento, que são os atributos que, convenhamos, geralmente não estão no topo do meta. Historicamente, mas Light Dark pode. E aí é que entra a parada de porque eu fiz o thumb com esse título. Essa staple foi feita pra ser meta, porque o efeito dela é bom, o cara pode colocar uma carta no lugar, que vai ser um monstro da mão que não vai ser tão bom quanto o monstro que tava no campo provavelmente, e você tem um puta spot removal forte, tá? Que inclusive pode ser usado como board breaker também, essas cartas podem ser usadas como board breaker. Essa carta é incrível se você usa num deck que não atrapalha os atributos, porque indo segundo, tudo bem, indo segundo não dá pra ativar ela da mão porque sim, né, porque o cara tem que primeiro ativar efeito na mão ou no cemitério pra aí ela vir da tua mão, mas ajuda a quebrar a mesa também, mano, dá no monstro e bane ele. Essas cartas são boas, bem boas. Eu não sei, eu confesso que eu ainda não tenho opinião formada sobre o fato delas ser cartas úteis para alguns decks e não ser úteis para outros decks. Porque ao passo em que a gente sabe que todo mundo se fode quando joga contra praticamente qualquer deck e não tem hand trap, e praticamente qualquer deck tá sendo feito, decks novos principalmente, estão sendo feitos com qualidade para poder driblar as hand traps, significa que tá todo mundo precisando de defesa, todo mundo. Nessa perspectiva, não é justo que a gente tenha cartas que são muito boas só em alguns decks e em outros decks não posso usar essas mesmas cartas. Não poder usar o Dominus Impulse pra comer jogada que gera Summon, porra, mano, seria tão bom. Ao mesmo tempo, são cartas que os decks do meta usam, poderiam usar. Todo deck do meta poderia ser munido dessas cartas, todo deck do meta. O Ryzel poderia ter passado o formato inteiro usando o Dominus Impulse e o Dominus Purge se fosse o caso, saca? É legal que isso aconteça? Talvez seja interessante que esses decks tenham mais dificuldades de buildar o deck e outros decks que estão mais underdog possam usar essas cartas para ter um diferencial no formato e até a engine que você mistura passa a ser um fator determinante. Como eu disse, quando o Snake Eye estava no jogo, a gente tinha lançado o Dominus Impulse junto, né? O Dominus Impulse tinha sido lançado junto. E o Snake Eye Fendsmith já existia e o Fua estava chegando. O Snake Eye Fendsmith não podia usar o Impulse nem o Purge. Mas o Impulse era muito bom, talvez valesse a pena usar, mano. E como que eu faço isso? Jogo de Snake puro? Snake puro não cola, mas tava lançando o Azamina, que são monstros trevas. Então se eu uso o Snake Fiendsmith, eu não posso usar o Purge nem o Impulse. Mas se eu uso o Snake Azamina, eu não vou ter Fiendsmith, então beleza, eu vou perder isso de fato, mas no formato que o Fua tava vigente, talvez valesse a pena, pra não se foder pro Fua. E eu podia usar o Impulse. Então passa a ser um fator determinante no deck building, talvez, tá? Isso é legal, cara, eu acho isso legal. Agora, eles terem feito essa carta, que é boa desse jeito, e por que eles não fizeram isso pro Dominus Spyro, hein? Por que eles não fizeram o Dominus Spyro ter esse lock de atributo? Que não é restrito a Light Dark, restringe todos os outros tipos, menos Light Dark. Porque o efeito dela é bom também, tá? O efeito dele, na verdade, é um efeito muito bom. As duas têm um efeito muito bom. Mas essa de banir, será que é melhor banir o bicho do campo do que voltar ele pra mão ou pro extra deck? Eu acho que banir é melhor. Então essa que é melhor, eles fizeram que o Light Dark pode usar, mas essa aqui talvez seja um pouco pior. Você pode usar em outros decks que já são naturalmente piores teoricamente. De novo, é uma tech que me parece que foi feita para ser usada nos decks do meta, porque historicamente os decks do meta tendem a ser muito mais Light Dark do que qualquer outro atributo, tá? Então tá aí uma nova Dominus. Essa dinâmica de que, já que eles não vão banir College, já aparentemente não vão banir o... Não vão banir o College, não vão banir o Crossout, esse tipo de carta, o TTT. T-Traps, que são hand traps, talvez seja uma saída boa, tá?
E essas traps, elas tem um fator que eu falei que eu gosto nas cartas de handboard, mas eu não gosto quando isso acontece com hand trap, que é o fato de hand trap poder negar hand trap. Hand trap negar hand trap eu acho escroto. Por isso que eu não gosto tanto da dinâmica do Ash com Fua. Mas hand trap negar hand trap eu não gosto. E por isso, tipo um Berry no bicho, sabe? Por isso que nas Dominos eu acho que esses efeitos extras talvez não precisassem existir, saca? Porque essa carta aqui, ó, ela escolhe um monstro que controla, bane ele, e se não tem trap no cemitério, ele pode fazer summon de um monstro da mão. Tudo bem, essa carta não toma cartas a mais, mas ela pode tomar um Dominus Impulse em resposta, se você controlar monstros. Dá pra dar Dominus Impulse nessa carta. O mesmo vale pra Dominus Spyro, ó. Como ela diz que o oponente pode invocar o monstro do cemitério dele, essa carta toma Belly, igual o Dracoteio Flame, o Dracoteio, as traps de Dracoteio que tomam Belly e Ash. Então, você pode usar a Belly e Ash pra quebrar a mesa do Dracoteio, por exemplo. Mas, nas Hand Traps também rola, mano. Dá pra dar um Ash Blossom na Dominus da Song Dominators. Porque a Song Dominators diz que se tiver trap no cemitério, busca um Ash. E não é efeito separado, é no mesmo efeito. Então dá pra dar Ash pra negar o Dominators, assim como dá pra dar Ash pra negar o Book of Eclipse. Dá pra dar a Belly pra poder negar o Dominus Spyro. Dá pra dar, porque ela pode invocar um monstro do cemitério, sabe? Eu acho que pode, tá? E essa aqui ela pode tomar o Dominus Impulse. Essa dinâmica eu não gosto, de Hand Trap negando Hand Trap. Mas enfim, essas são as cartas. Essa é a carta nova que foi lançada. Eu esqueci de falar, é pra Blazing Dominion, né? A próxima Collection do TCG. Mas enfim, eu acho que eu consegui falar muito mais dessa carta do que eu tava planejando, tá? Deu um vídeo de 20 minutos no final das contas, eu achei que seriam apenas 10. Mas é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos. Diz aí o que você acha nos comentários. Se você acha justo ter essas hand traps novas que são impactantes, tem efeito bom, mas não é todo mundo que pode usar. O fato de nem todo mundo poder usar significa que nem todo mundo pode se defender com elas. Mas também significa que não são só os decks meta, mas não significa que os decks meta também possam usar essas cartas. A não ser que a Konami roube, como fez com essa carta, porque liberou os atributos, né, basicamente. Então ela quer que essa carta seja meta. É isso que eu vejo. É basicamente isso, valeu, falou e até mais, tchau. Listen.